Olá, bom dia a todos. Quinta-feira, 3 de julho, estamos iniciando mais uma devocional Café com Deus Pai. Olha o tema: capacitados por Deus. Amém. Você se sente capacitado ou você se sente menosprezado? O devocional de hoje vai falar muito sobre isso. Fica atento, fica até o final. Dura aí 10 a 14 minutos no máximo, aí 15, não passa disso. E eu tenho certeza que vai falar a devocional vai falar com você nesse dia aqui. Amém, amém. Que sejamos capacitados por Ele, que você possa ser abençoado por essa palavra. A gente gosta sempre de te lembrar, né? Talvez tem gente chegando. Estamos aí nas 3 redes sociais, no TikTok, no Instagram, no YouTube, Comunhão e Adoração. Procura a gente, comenta, curte aí as devocionais, compartilha para que a plataforma possa entender que esse conteúdo está abençoando, né, está servindo para outras pessoas e possa mostrar para mais pessoas, para que outros cheguem até nós e sejam abençoados da mesma forma. Amém. Vamos para a devocional? Vamos. Texto bíblico, 1 Samuel 17:45, uma história aí super conhecida. Já falamos muito dela, né? E vamos falar ainda mais. 1 Samuel 17:45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Amém, amém. Então a história aí de Davi e Golias, né? Uma história que rompe as barreiras do cristianismo, né? Vai para o mundo secular. Todo Todo mundo já mundo ouviu falar conhece. nessa história. Vamos ver a frase? Você não é o que as pessoas dizem, mas quem Deus diz que você é. Amém. Vamos para a devocional de hoje, então. Em uma era distante, na época de Davi, a ideia de que ele, o menor de sua casa, e um simples pastor, pudesse vencer o temível Golias parecia improvável. Sem armadura ou espada, armado apenas com uma funda e 5 pedras, Davi enfrentou uma batalha que aos olhos humanos estava perdida. Contudo, sua maior arma era invisível e imensurável, a fé. Enquanto os gigantes intimidavam os mais valentes guerreiros, Davi se mantinha firme, não por ignorância do perigo, mas por uma inabalável confiança em Deus. Ele sabia quem era os olhos do Ele sabia quem era aos olhos do Pai e o poder que podia canalizar por meio da fé. Com a coragem que desafiava sua estatura e experiência, Davi se levantou contra Golias, deixando atônitos todos aqueles que duvidavam de sua capacidade, incluindo o próprio rei Saul, que não via além das aparências. Muitas vezes somos julgados por nossas limitações visíveis. Jovem demais, velho demais, inexperiente demais. No entanto, a história de Davi nos ensina que Deus escolhe os improváveis para realizar grandes feitos. Conhecer quem somos em Deus é desbloquear a capacidade de derrubar gigantes em nossa vida. Portanto, sempre que se sentir menosprezado ou duvidar sua capacidade, lembre-se de Davi. Em Deus somos mais do que nossas limitações aparentes. Com fé, é possível atravessar mares, escalar montanhas e enfrentar as tempestades da vida. Seja qual for o gigante que você enfrente, saiba que, com fé, tudo é possível. Amém. 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 Tome essa devocional para a sua vida hoje, meu querido. O que importa é quem nos capacita, que é Deus. O que importa é, como a frase diz, né? Mas quem Deus diz que você é. Davi ali era totalmente um improvável. Voltando aqui para a história, né? Uma história, como falei no início, tão conhecida, né? Davi, um jovenzinho, pastor, franzininho, devia 1,55 m, 1,60 m, e aquele momento o gigante lá, filisteu, afrontando o povo de Israel, e a Bíblia relata que ele estava intimidando ali a todo mundo, e Davi era um improvável. As condições físicas de Davi e aparentes, ninguém dava nada por Davi, Sim. inclusive
seu próprio irmão, seu próprio rei. Só que quem estava ali com Davi era quem, né? Era o Senhor. Amém. Então Davi enfrentou o gigante e venceu Golias pelo Senhor, não pela funda, né? Não pelas pedrinhas ou a espada que ele usou depois, mas porque ele estava ali em nome do Senhor, que era o Deus daquele povo que estava sendo afrontado. Sim. Então, meu querido, é clara devocional. Importa quem te capacita. E é Deus que te pode capacitar nessa devocional, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei quando que você está vendo essa devocional, para você enfrentar o gigante que tem na sua vida. E olha como a gente tem gigante, né? Oh. E aí tem gigante, tem leão, tem urso. Davi tinha matado já um leão, um urso. Como, gente, tem sido difícil viver, porque a cada dia parece que a gente mata uns 15 gigantes. Mas precisamos confiar que Deus está conosco. Saiba que com fé tudo é possível. Acho que a palavra-chave aí de toda essa história e da nossa história e que a gente vive é fé. É crer que aquele Deus que abriu o mar, que fez Pedro andar sobre as águas, ele pode ser o mesmo Deus que vai romper e destruir o gigante da sua vida. E mais uma vez, Deus usa os improváveis, né? Amém. Como usou Davi, como usou o próprio Pedro, que era um improvável. Me lembro daquela menina lá de Naamã, né? Você que não conhece a história de Naamã, uma menina mudou totalmente um contexto, né? Fazendo um general que tinha destruído o povo adorar o próprio Deus daquele povo. Amém. Coisa linda. Então, assim, tenha fé que Deus pode mudar a tua situação na sua vida, nesse instante, né? Amém. Basta que você tenha fé. É isso. Eu gostei quando o autor coloca que nós temos qualidades invisíveis, que são essas que vão nos fazer vencer, né? Não é o que está aparente. Como o Márcio disse, olhando Davi, que não era nem alistado para aquele exército, né? Pastor, né? Perto daquele gigante, mas ele tinha a fé como uma qualidade invisível. Ele cria no Deus, ele tinha um amor por Deus, porque no final do texto ele falava: eu estou indo diante de você, em nome do Senhor, o Deus a quem você afrontou. Quando Golias afronta o povo de Deus, ele afronta o próprio Deus, e Davi se sente afrontado, porque se afrontou meu Deus, me afrontou. E aí também um parêntese aí, né? Quantas vezes afrontam o nosso Deus e nós cristãos fingimos que nada está acontecendo, não nos sentimos afrontados. Quando afrontam o nosso Deus, estão nos afrontando. Nós precisamos erguer a bandeira do Senhor, Jeová Nissi, a nossa bandeira. Fechando esse parêntese, você tem qualidades invisíveis. E você precisa seguir com essas qualidades invisíveis. A fé é uma qualidade invisível. O nosso amor ao Senhor é uma qualidade invisível. E aquilo, às vezes, que está por fora, e ele cita, né? Muito velho, muito novo. Às vezes vamos colocando tantas impossibilidades diante de uma coisa que Deus quer fazer. Ele quem irá fazer. Ele vai usar você como instrumento, mas é ele quem vai fazer, como no caso de Davi. Então, deixe aflorar suas qualidades invisíveis, aquilo que você tem dentro de você, é o Espírito Santo, que ele vai desenvolvendo em você. E siga no propósito, capacitado por Deus. Você é capacitado por Deus. Amém. Tome posse disso. Amém. Né? Não deixe que ninguém te diminua, que Amém. como o autor falou, menospreze. Amém. Você é filho do Senhor. E você tem o próprio Deus que te criou, ele vai te capacitar. E ele vai junto com você enfrentar os Golias aí da sua vida. Amém. Mas tem uma condição. Não é no nosso braço, né? Não é na nossa força. É no Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Aquele que tem todo o poder para derrubar qualquer alguém que apareça aí na sua vida querendo te diminuir, te limitar. Então, só um minuto, amor. Sem Deus, sem autorização do Senhor, você vai enfrentar de gigante, o gigante vai te engolir. Tem um versículo, né? Sem Deus
Sem mim nada Sem podeis mim fazer. nada podeis fazer, né? Jesus É com o falando. Senhor, né? Com o Senhor. Vamos pedir então a esse Deus para que esteja conosco e nos capacite. Vamos falar com o Pai. Senhor, muito obrigado por essa devocional de hoje, Pai. Estamos nos sentindo muitas das vezes fracos, amedrontados, porque tem muito gigante nas nossas vidas, na nossa vida. Mas o Senhor se coloca nessa manhã como aquele que nos criou, que nos capacita. E o Senhor não só nos capacita, o Senhor vai conosco para a guerra também. O Senhor batalha conosco, o Senhor enfrenta o gigante conosco. E com o Senhor, como acabamos de falar, com o Senhor, somente com o Senhor nós podemos vencer os gigantes. Nas nossas forças nós não vamos conseguir, porque somos pessoas fracas, falhas, mas temos o Senhor para poder guerrear conosco. Amém. Que todo aquele que nessa manhã, ó Deus, esteja se sentindo fraco, que o fortaleça. Amém. Nessa semana ainda falamos sobre isso. Que o Senhor levante, que o Senhor ajude, que o Senhor fortaleça e aumente a nossa fé em Ti, ó Deus. Amém. Coloque essa fé de Davi, a fé de Abraão, a fé de Moisés, Amém. heróis da fé, ó Pai, que passaram pela história e nos ensinam hoje a desenvolver essa fé, Pai. Amém. Muito obrigado por isso. No nome do Senhor Jesus, que oramos. Amém. Amém. E vai agora aí fortalecido enfrentar o seu gigante. Seja capacitado por Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um ótimo dia e a paz do Senhor. Tchau, tchau.